Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar em alguns minutinhos com a nossa palestra, tá bom? Bom, vou dar início aqui então. Primeiramente, eu queria dar boas noites a todo mundo, dizer que é um prazer estarmos aqui com mais esse encontro de Direito Civil, da Comissão de Direito Civil da OAB. Quero agradecer à diretoria, na pessoa da nossa querida presidente, doutora Luciana Freitas, por todo o apoio, todo o suporte, toda a amizade e o carinho com que cuida das nossas comissões de uma forma geral. Eu posso falar especificamente sobre a Comissão de Direito Civil. Sem esse incentivo que a gente recebe todos os dias da diretoria, com certeza não conseguiríamos fazer um terço do que a gente tem realizado aqui, as palestras, esses encontros, esses debates. Então, e nem conseguiríamos também chamar os palestrantes que nós chamamos se a OAB Campinas não tivesse o reconhecimento que ela tem aí Brasil afora. Quero agradecer, aproveitar já no início aqui, agradecer as meninas da administração, a Carol, a Miriam, a Bia, hoje está aqui como membro da comissão, mas que também sempre nos ajuda no que tange ao seu trabalho junto à OAB. Quero agradecer também a subseção de São Paulo, não lembro quem é que está aqui, acho que é Fábio estava aqui, então, Fábio, se for você, muito obrigado, se não for você, me desculpe pelo erro do nome, já fica registrado. Acho que era o Vinícius. Vinícius? Ah, então, errei longe. Que bom. Enfim, quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que é um prazer, uma alegria estarmos juntos, e eu não quero me alongar, porque nós estamos aqui para realmente ouvir o doutor Henrique e entendermos as provocações que traremos a ele também no que tange a nossa temática, né, a responsabilidade civil do advogado. E eu quero, antes de passar a palavra para a doutora Luciana, para que ela possa falar em nome da diretoria, eu quero já deixar um convite registrado a vocês. Nos dias 1º e 2 de setembro, nós teremos o Congresso de Direito Civil, é o segundo Congresso de Direito Civil da OAB de Campinas, da nossa Comissão de Direito Civil. Ele vai ser realizado presencialmente na sede da OAB, na quinta-feira à noite, e durante todo o dia da sexta-feira nós teremos blocos de direito de família, responsabilidade civil, contratos, direitos reais, enfim. Estamos tentando trazer propostas de debate bastante atuais, já que esse ano completam-se 20 anos, né, do Código Civil. Então, eu conto aqui com a presença de todos, deixo já o convite para aqueles que não nos seguem nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, civil.oabcampinas,
Lá a gente coloca todas as informações, todas as novidades, então sigam a gente lá no Instagram também. E é isso, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que é um prazer enorme, viu, doutor Henrique? Muito obrigada por ter aceitado. Alegria tremenda poder receber o senhor aqui. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa presidente, doutora Luciana, para que possa dar as boas-vindas a todos. Boa noite a todas e todos. É um prazer encontrá-los aqui. Mais um evento da Comissão de Direito Civil, em nome da diretoria da OAB Campinas. Sempre, eu particularmente, né, sempre costumo elogiar o trabalho das comissões temáticas. A gente sabe que são advogadas e advogados dedicados também num trabalho voluntário, cada qual na área de interesse, né, naquilo que mais gosta, se propõem aí aos mais diversos trabalhos, e a Comissão de Direito Civil nos apoiou muito no sentido de que mesmo em pandemia, né, que às vezes a gente estava meio assim, naquela de que como vamos fazer, né, como vamos seguir, e até o Congresso saiu, né, doutora Mariana? Então, eu acho que realmente contar com vocês, nós não conseguiríamos, somos em 5 diretores, eu, o Paulo Braga, o Cláudio Vieira, o André Amin e a Estela Serafini, mas com certeza nós não conseguiríamos abranger tantas áreas e tantas discussões, tantos eventos bacanas que são organizados, né, se nós não tivéssemos as comissões temáticas. Então, a todos vocês hoje, aí através da Comissão de Direito Civil, nosso muito obrigada, como também agradecemos a presença do doutor Henrique Zalaf, que vai tratar de um tema, acho que nós, enquanto somos operadores do direito, pensamos em tantas responsabilidades civis, né? E por que não falar da nossa também, né? Afinal de contas, também somos profissionais, também nos submetemos aí aos contratos de prestação de serviços pela vida, então, fatalmente, hora ou outra, né, também podemos nos deparar com o Instituto da Responsabilidade Civil. Então, doutor Henrique, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade, por atender o convite da Comissão de Direito Civil. As portas estão sempre abertas, porque é sempre um prazer ouvi-lo. Agradecer também igualmente as nossas funcionárias, que realmente fazem aí com que nós consigamos realizar os nossos eventos com maestria, ainda mais nesses formatos, né, virtuais ou híbridos, em que a gente depende muito da tecnologia. Então, muito obrigada, Carol, Miriam, Beatriz, Andressa, vocês realmente são o diferencial aí para que esses eventos ganhem a maestria que ganham, né? E também agradecer ao AB São Paulo, a sessão aqui da sala, do ambiente virtual, então, na pessoa da doutora Patrícia Vanzolini, agradecer essa dedicação também aí às subseções, que, né, com o fornecimento das salas virtuais através do Zoom e através do Departamento de Cultura e Eventos de São Paulo. Então, vou devolver a palavra, doutora Mariana. Tenho certeza que será um excelente evento. Eu não consigo, no momento não vou conseguir acompanhar, mas o bom desse mundo novo é isso, né? O pedaço que a gente não conseguiu acompanhar, a gente consegue assistir depois. O nosso canal do YouTube, ele é alimentado com essas palestras que são virtuais ou em formato híbrido, que permitem a gravação, né? Então, aí, quem puder pode recomendar aí aos colegas, né, posteriormente, que não conseguiram eventualmente acompanhar, que possam fazer a visualização posterior. Então, desejo um ótimo evento a todas e a todos e vou devolver a palavra para a doutora Mariana. Muito obrigada, doutora Luciana. Eu passo agora a palavra à doutora Amanda, que é membro aqui da nossa Comissão de Direito Civil e que vai conduzir o encontro de hoje. Amanda, a palavra está contigo. Olha a responsa, hein? Olha a responsa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda, sou advogada e membro da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas.
Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro, né, da Comissão de Direito Civil. Hoje estamos fazendo aí de forma virtual, né, e a gente adoramos muito, né, eu, a Mariana, a comissão toda gosta bastante de fazer os encontros. Bom, me acompanhando está o Dr. Rafael Nascimento, né, boa noite, Dr. Rafael, ele é advogado e também membro da comissão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, doutora Amanda. Gostaria de cumprimentar também o doutor Henrique, agradecer pela apresentação que ele vai fazer para a gente hoje, cumprimentar a doutora Mariana, a doutora Luciana. Isso. Hoje, nosso encontro vai contar com a presença do ilustre doutor Henrique Zalaf. Ele é advogado, mestre em Direito dos Negócios pela FGV, também professor na Faculdade Unitá, de Teoria Geral do Processo Civil, e agora também coordenador do Núcleo Jurídico, né? Além de ser sócio de um grande escritório aqui em Campinas, Campinas e Limeira, também tem bastante atuação na área de contrato, curso em Harvard, então tem uma bagagem bem bacana para trocar uma experiência, tanto com o contrato, né? Para a gente falar, e nada melhor de falar de responsabilidade civil no mês do advogado, né? No mês que a gente comemora, dia 11 está aí, e a gente sabe que a responsabilidade é muito grande. Muito obrigada pela presença, Luciana, é uma imensa honra também você participar. Boa noite, Mária, todo mundo, e seja bem-vindo, Henrique, estamos muito contentes com a sua participação aqui hoje. Boa noite a todos, boa noite a todas. Poxa, eu fico muito agradecido pelo convite, eu gostaria de agradecer a comissão, né, da pessoa da Mariana, muito competente na condução dos trabalhos, a Amanda, que dispensa a apresentação, a Amanda trabalha diretamente comigo, né, então eu já conheço a competência no dia a dia, né, então, e ao Dr. Rafael, que está com a gente agora, não o conhecia só por fama, mas é um prazer conhecer e é um prazer poder dialogar aqui entre colegas, né? Eu acho que mais do que uma apresentação, é fazer um bate-papo entre amigos, né, de profissão que dividem as mesmas agruras. Eu já, de antemão, já peço desculpas, eu cometi uma gafe, gostaria de agradecer também a presidente Luciana Freitas, uma pessoa muito querida nossa, o Paulo Braga, os demais membros da diretoria. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, com colegas, com amigos. E aí, Amanda, você esqueceu de um ponto que eu esqueci, na verdade, de falar. Eu tive a oportunidade de ser relator durante 2 gestões no TED Campinas, né? E eu vou falar agora, puxar a sardinha para o meu lado, o meu pai, ele é membro decano do TED São Paulo, do Deontológico. Então, essa questão de responsabilidade profissional do advogado, acho que permeia a minha formação. Eu tenho 20 anos, aqui não é fazer propaganda pessoal, tá? Muito pelo contrário, hoje em dia a gente falar que tem 20 anos de formado, as pessoas já olham, já perguntam se eu sei usar e-mail, se eu sei usar WhatsApp, né? Já tem um tempinho de estrada. Mas eu tenho 20 anos de formado, né? De formação. O meu pai ficou no TED 22 e voltou agora. Então, quer dizer, a parte de responsabilidade, embora seja responsabilidade administrativa, a parte de responsabilização do advogado permeou talvez a minha vida profissional inteira, né? Então, aqui eu acho que a ideia é poder contribuir, eu fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz de responder seu chamado também, Amanda, uma pessoa que eu respeito muito, e eu acho que você tem algumas provocações aí para começar o bate-papo, né? Sim, com certeza. Bom, todos nós sabemos que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça, né? Nós somos, assim, realmente colaboradores, a gente constitui um munus público, né? Porque a nossa atividade, a atividade que ela é prestada, não interessa somente de forma restrita, né, entre as partes ou um determinado procedimento, mas atinge, sim, né, a sociedade como um todo, né? Os nossos atos, né, no exercício da nossa profissão, ele atinge não somente o cliente, enfim, ele atinge a sociedade.
Então, por quê? A gente fala que nós somos defensores dos direitos dos ofendidos, né? A gente tem aqueles guarda-segredos que são invioláveis, falam que a gente é o guardião dos interesses sociais. Então, acho que um advogado, ele tem um papel muito importante, né? Tanto com o cliente, ou quanto a sua conduta e maneira, porque muita gente se pauta, né? E nos procura para solucionar ou para buscar uma esperança, né? Uma confiança. Então, geralmente, quando as pessoas procuram, né? Acabam nos procurando, é para isso mesmo, para confiar na solução de um problema que está ocorrendo na vida dela. Então, é por isso a necessidade, né, de falar sobre a responsabilidade civil e falar também sobre a ética e moral que é necessário acontecer, né, na condução, no exercício da nossa profissão. Para isso foi, né, a gente sabe que foi criado o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados. Também nós temos o Regulamento Geral do Estatuto da OAB, que neles também ditam sobre a responsabilidade civil, sobre os atos do advogado no exercício da sua profissão. Só que a responsabilidade civil, a gente sabe que não está somente neles. Também tem responsabilidade civil pelo Código Civil, seja, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Penal. Então, hoje em dia, a nossa responsabilidade, ela não está só no estatuto, né, não está só no regulamento. Então, ela é muito mais abrangente, isso porque o mercado ele vai evoluindo, o mercado evolui, e com isso, né, vem a internet e vem vários outros meios que corroboram que a conduta do advogado acompanhe, e às vezes, muitas vezes, a ética, né, ela é ausente, a moral, enfim, tem uma questão bem contraditória, né? Como que vamos conduzir? Também qual que é o limite, né, da atuação, né? Até onde a gente pode ir? Então, tudo isso pauta na responsabilidade e também, né, na cada um nos seus princípios, enfim. Isso tudo, né, fala sobre eu acredito que a responsabilidade fala muito sobre a atuação, né? Então, está no meio de que nós atuamos, seja com o cliente, ou seja no judiciário, né? Ou até na internet, um posicionamento político, que como é o caso até hoje, né? Às vezes a gente tem uma conduta contraditória, ou algo que não está no estatuto, que não pode fazer, uma propaganda, e hoje a gente tem o TikTok, a gente tem outras formas de exposição que também entram em conflito, né? Desculpe, com os atos e estão no regulamento. Então, a gente precisa bem entender qual que é a atividade, o que é o importante, se é o fim ou se é o meio, né? Que eu acho que a gente, às vezes, tem muitos advogados que se preocupam mais com o fim e não com o meio de condução, confiança, ou relacionamento entre o cliente e até entre os seus colegas de trabalho, né? Então, às vezes, a gente, até conversando um pouco com o doutor Henrique, a gente estava falando sobre essa latente que é a moral versus a ética, né? Então, quando é ética e quando a conduta é moral e quando ela é ética. Então, acho que hoje em dia, né, conforme tem essa evolução no mercado, também exige muito mais do advogado. E acho que tem mais alguma consideração, doutor Rafael, para fazer? Não, na verdade, seguindo mesmo essa sua linha de pensamento, até o doutor poderia falar sobre essa condução do advogado para com o cliente. Até que ponto poderia delimitar esse atendimento, o que é passado para o cliente, o que não é, como que pode ser conduzido isso? Eu acho que é bacana a gente falar também sobre, até hoje em dia, como que todo mundo está levando a exposição, né, fora a condução, né, com o cliente, essa exposição que está sendo feita via internet, enfim. Eu acho que o ponto do Rafael é muito interessante, né? É o que eu gostaria de chamar de cuidados básicos do advogado. Mas, assim, antes, eu queria dar uma voltada e mencionar que eu acho que essa questão da responsabilidade civil do advogado ela vai aumentar de forma sensível e exponencial. Primeiro, que a quantidade de advogados no mercado é gigantesco, mas segundo, que a gente tem um fenômeno muito grande, que é a introdução da tecnologia
na parte processual e na parte judicial. Infelizmente, já aconteceu comigo, eu imagino que já deva ter acontecido com vocês, de alguns clientes, às vezes, saberem do andamento do processo antes da gente. Então, o fenômeno aí da digitalização dos processos, de certa forma, expôs muito a figura do advogado. Não só a questão do processo ser convertido do processo físico para uma plataforma digital, que eu sou da época onde eu sou da época, é ótimo, né? Eu sou da época onde para você ter acesso a um processo, você tinha que sair de onde você estava no seu escritório, tirar eventualmente um período do seu dia, ir no fórum, pedir o processo em carga, se o processo, você dá a sorte que o processo está em carga, está disponível para carga, consultar o processo, tirar a foto, voltar para o escritório, transmitir a informação, eventualmente refazer esse trabalho inúmeras vezes. Isso porque tinham fóruns que nem permitiam, às vezes, um acesso isolado por parte do cliente, né? Você só podia estar junto com o advogado. Eu já presenciei isso para audiência, ou mesmo para... Então, hoje, o que você tem? Você tem um acesso muito amplo, não só ao processo que deixou de ser uma plataforma e tipicamente física, e aí com todas as barreiras do meio físico, mas também uma plataforma digital. E aí, o seu cliente consegue, uma velocidade tão grande quanto a sua, às vezes mais rápido que a sua, consultar esse processo de uma forma ativa. A gente já teve no nosso escritório, a gente está entre amigos, entre colegas, e todo mundo vive as mesmas coisas. A gente já teve, e a gente tem, na verdade, processos no escritório, onde o cliente consulta esse processo literalmente todo santo dia, via internet. Então, o que isso acontece? O que isso faz? Isso cria uma exposição muito clara para um advogado, né? Isso cria... O advogado, o trabalho processual dele fica muito exposto. Nós tivemos... Olha só que curioso. E por favor, Amanda e Rafael, se eu começar a me estender muito na conversa, vocês vão me interrompendo, porque se deixar o microfone comigo, eu fico até amanhã falando. Mas nós tivemos um processo no escritório, olha só coisa curiosa, conversando aqui com vocês, eu me lembrei. Eram 4 réus, tá? 4 réus. O nosso cliente é o 4º réu. E o nosso cliente não foi citado, tá? Por um erro de cartório, e a gente está esperando todo mundo ser citado, apresentar a sua defesa, para a gente apresentar a nossa defesa, porque a gente não quer se antecipar ao processo. É uma estratégia do processo. Pois então, sabe o que aconteceu, Rafael e Amanda? O cartório, por um erro do cartório, certificou, era uma quarta-feira de manhã, certificou decurso do prazo da empresa tal para apresentar contestação. O meu cliente, por uma ferramenta de busca na internet, ele viu a certidão de revelia e ligou para o escritório e foi atrás da gente e perguntou: vocês tomaram a revelia naquele processo? A gente falou: mas, pô, faltam 3 para ser citados ainda, nem começou a contar o prazo. Eu estou esperando. Aí a gente teve que entrar em contato com o cartório para falar o seguinte: você certificou errado. Aí o cartório cancelou a certidão. O ponto que eu estou querendo trazer é, às vezes o cliente, não só por mecanismo de busca, mas porque ele olha, ele tem muito mais acesso à informação, de uma forma muito mais rápida, diferente da época onde eu comecei há 20 anos, e olha que eu estou falando há 20 anos atrás, né? E olha que eu estou falando há 20 anos, que numa carreira é uma criança recém-nascida, tem 20 anos só. Se Deus quiser, eu tenho mais 3 outras etapas, eu vou, se Deus quiser, ter uma longevidade de mais de 60 anos total. Então, quanto que isso vai evoluir? O ponto é, além disso, o Google, o conteúdo ficou de muito fácil acesso para o cliente.
o cliente consegue facilmente ali, óbvio, ele não vai conseguir eventualmente destrinchar uma tese. Agora, informações básicas, o cliente consegue. Toda a nossa legislação está online. Se vocês não tiverem acesso pela internet e quiserem fazer um requerimento da legislação pelo Senado, vocês pagam R$3 e o Senado te manda os códigos. Então, eu acho, Rafael e Amanda, que, na verdade, a gente tem que analisar o contexto. Qual que é o contexto? Você tem muita informação, o cliente já... A assimetria de informação, cliente e advogado, não é a mesma de 20 anos atrás. O jurídico, as empresas estão começando a investir de uma forma mais massiva em jurídico interno. Então, você olhava o jurídico interno há 20 anos atrás, então, normalmente advogados sem muita experiência, sem muito acesso à informação. Hoje, os jurídicos internos já são jurídicos altamente especializados, que participam da OAB e participam das entidades, que dão aula, que têm cursos próprios a isso, que têm informação e que têm softwares para isso. E o seu cliente também, que ele... eu não advogo para empresas que têm jurídico interno, mas eu advogo para pessoa física. A pessoa física consegue, com 2 ou 3 perguntas ali, chegar numa... qual é o prazo de contestação no CPC? Ela consegue ali. Tá? E aí, mas eu dei essa volta para te responder. Qual é o cuidado básico? O cuidado básico que eu acho que o advogado tem que ter é o cuidado de transparência e o cuidado de comunicação. E sempre registrar as suas conversas. Porque no final do dia, você está lidando com um cliente e você tem que fazer um exercício de empatia para falar o seguinte: como é que eu gostaria, se eu tivesse uma doença grave, como é que eu gostaria de ser comunicado sobre essa doença grave? E eu acho que é esse o exercício de empatia, especialmente para os advogados novos, que eventualmente estão mais alinhados com novas tecnologias de WhatsApp, esse tipo de coisa. Como é que você gostaria de ser comunicado sobre uma doença grave que você foi diagnosticado? É por WhatsApp? É por e-mail? É por uma reunião presencial? Por que é importante você tomar esses cuidados básicos? Porque da mesma forma como você, como paciente, quer saber qual é o tratamento que vão te aplicar, o seu cliente é a mesma coisa. E isso, Rafael, é uma coisa que eu não sei se eu estou me estendendo muito na nossa conversa, mas isso quem trabalha comigo sabe o quão eu sou obcecado por formalização e por conversar com o cliente. Você precisa conversar com o seu cliente, você precisa explicar tecnicamente, e a sua mensagem precisa chegar na pessoa. A mensagem que chegar na pessoa, você precisa criar relação de comunicação básica. A pior coisa que existe, e isso eu já vi acontecer no escritório, tá? A gente está entre colegas, entre amigos. Eu já vi várias vezes. A pessoa, ela é um contador, e aí você manda uma linha para ele escrita o seguinte: nos autos da ação de cobrança número tal, em curso perante a primeira vara civil da comarca de Campinas, a contestação apresentada pelo réu foi considerada inepta. Por base nisso, o feito foi extinto sem julgamento do mérito, e agora começaremos pela fase de execução, ou cumprimento de sentença. Cara, será que o seu cliente entendeu isso? Será que ele entendeu a mensagem que você está transmitindo? Então, eu acho que o primeiro cuidado básico, respondendo a sua pergunta, Rafael, e aí devolvendo, é como é que você se comunica com o seu cliente? Porque vão ter situações, e talvez a Amanda vai falar da teoria da perda de uma chance, onde você vai, eventualmente, deixar de recorrer por uma estratégia. Agora, se você não se comunicou bem com o seu cliente, e principalmente se você não registrou essa comunicação de forma correta, você está abrindo um leque enorme para você ser responsabilizado, não só civil, como administrativamente. Então, esse é o primeiro cuidado básico, saber se comunicar
entender quem é o seu cliente, entender o linguajar dele, fazer com que a sua mensagem chegue de forma correta para esse cliente e, sobretudo, deixar isso devidamente registrado com o seu cliente. Porque a responsabilidade do advogado civil, ela é subjetiva. E já tem os caras aplicando CDC. Olha, o que particularmente eu acho uma aberração, mas tem gente que defende. Aplicando CDC nisso. Então, esse é o primeiro cenário aqui que eu queria discutir e, obviamente, devolver a presença, a pergunta para o Rafael e para a Amanda. Eu acho que essa questão é muito com a evolução também, né, que eu disse, a gente evoluiu muito, a internet evoluiu muito, né, então por isso o cliente ou qualquer outra pessoa tem um acesso fácil ao processo. No Google, você coloca a palavra, joga a palavra lá e aí você consegue tudo, né, e aí, muitas vezes eles vão vir te cobrando e vão vir falando que, olha, eu vi isso, você não fez isso. Então, a nossa responsabilidade, como eu havia dito, ela aumenta muito mais, porque o acesso está muito mais fácil, né? E a nossa conduta vai ser julgada também muito mais fácil pelo cliente ou por qualquer outro, até por outro advogado, outro colega de profissão. Então, acho que... colega de profissão, né? A gente não vive no mundo de Poliana, né? A gente não vive no mundo de Poliana. Tem gente querendo olhar para o nosso processo e falar assim, não, conduziu errado, eu poderia ter conduzido de uma forma diferente. Eu acho que essa parte da evolução do mercado com a internet e tudo mais trouxe uma responsabilidade enorme, porque para o cliente chegar e falar, você foi omisso em tal ponto, que a gente vai... o Rafael também levantou esse ponto da teoria da perda da chance, você não fez isso, você deixou de analisar isso, você me falou que seria dessa forma, e está fazendo com que os escritórios procurem cada vez mais o seguro, né? Porque existe um seguro, né, para o advogado no exercício da profissão, então... para a gente poder se resguardar, porque tem muitos julgadores por aí, o nosso cliente acaba sendo a pessoa que mais aponta, né, consegue ter esse acesso fácil, por isso também o trabalho preventivo é tão importante para a gente não poder saber da notícia antes de dar a notícia, né, para a pessoa. Então, acho que o Rafael estava falando, a gente também estava conversando sobre o seguro, né, Rafael, porque tem bastante... está bastante comentado sobre essa omissão, essa parte de até que ponto, né, o advogado ele pode ser responsabilizado por algo que não coloca, ou uma tese que deixa de levantar. Até hoje mesmo, até na hora que aconteceu, eu até falei, nossa, vou anotar aqui para até pedir a opinião do doutor Henrique, da Amanda. Uma situação foi basicamente dentro até do que o próprio doutor Henrique acabou de comentar. O cliente viu o andamento no processo, só que não era meu cliente, ele me procurou, falou, olha, eu estou tentando falar com o meu advogado desde segunda-feira, que foi ontem, não consegui, meu processo saiu isso, mostrou um print da imagem, falou, o senhor pode me ajudar? O que é isso? Aí a gente agendou a consulta e tudo, eu vou falar com ele ainda amanhã até. E eu fiquei imaginando até onde eu deveria exatamente entrar dentro desse processo, passar as informações, ou de repente tentar um contato com um colega para poder exatamente dentro dessa interferência, tanto com o cliente, também não acabar ferindo eticamente o colega, que a decisão, inclusive, do processo saiu ontem. E o cara não sabe, e o advogado sumiu, e aí a gente fica diante de uma situação bem... fica numa sinuca, né? Fica numa sinuca. E a decisão foi favorável ou desfavorável para o cliente? Foi desfavorável. Provavelmente ele está com a doença grave. Oi? Ele está com a doença grave. Pois é. Eu acho que você falou várias vezes, Amanda, sobre a questão da perda de uma chance. Isso está virando moda e isso é uma tese que vai pegar, tá? Ela já existia. O que é a perda de uma chance? Só para posicionar quem não está tão por dentro. Perda de uma chance é uma situação onde, por critérios objetivos, eu consigo identificar
que se o advogado tivesse agido, a situação do cliente constituído seria melhor. Tá? Onde que eu verifico a teoria da... Então, repetindo aqui, teoria da perda de uma chance é, se o advogado tivesse agido, a situação do cliente teria sido melhor. Portanto, a inação do advogado, eu teria uma hipótese muito parecida com o lucro, a analogia muito parecida com lucros cessantes. Tá? Então, o que é? A perda de uma chance é o que o cliente deixou de ganhar pela inação do advogado. E aí, cara, Rafael, a gente tem um problema sério, né? A gente tem um problema sério. Por quê? Vamos pensar um cliente que entrou com uma ação, pediu para você entrar com uma ação e essa ação prescreveu na tua mão. Ou uma situação e aí tem jurisprudências ao monte, tá? Ou uma situação onde você deveria entrar com um recurso, e aí o exemplo mais clássico é um recurso especial, e o advogado não entrou. Por isso que eu reforço que o cuidado básico aqui é sempre você estabelecer o nível de comunicação com o seu cliente. Por exemplo, recurso especial. Vamos pegar o exemplo do recurso especial. Pelo menos, eu vou dar a minha experiência de advogado de 20 anos de advocacia. Recurso especial. Eu acho que, minha equipe tem uma regra, sempre recorrer ao máximo, né? Sempre recorrer sempre, né? Eu acho que no ano passado a gente teve 3 recursos especiais que subiram, tá? E quando bate, aí você sai, né, festejando, você festeja com o cliente, você fala, nossa, que delícia, subiu, né? O recurso não foi inadmitido, beleza. Só que chega lá, ele bate de novo no exame de admissibilidade. Então, é um recurso extremamente difícil de sucesso e de subida. Agora, ainda com a tal da PEC da relevância, vai ficar pior ainda. Agora, o ponto é, eu devo ou não devo questionar o cliente sobre o interesse dele de recorrer de especial? Então, eu acho que a base disso é sempre uma comunicação muito clara para isso. Porque você pode entender que o recurso é dispensável. Porque, de fato, de uma carteira de 700 processos, eu tive 3 que subiram. Cara, é um percentual muito baixo. Qual é a chance do próximo não subir? É enorme. Agora, então, eu acho que, às vezes, o advogado, por uma questão de cultura mesmo, é engraçado porque caso de Ferreira Espírita de Pau, de cultura mesmo, ele esquece de passar por alguns cuidados básicos de proteção dele. Né? De proteção dele. Então, essa situação, por exemplo, de uma dispensa de um recurso, ou mesmo para os advogados trabalhistas, que vão olhar a questão de, olha, peço ou não tal verba, ou os advogados aqui civilistas, peço ou não dano moral. A comparação que eu gosto sempre de fazer é como é que você gostaria de ser tratado se você fosse um paciente de um médico. Você gostaria de ser consultado sobre um tratamento experimental? Eu gostaria. Você gostaria de ser avisado para o seu cliente como? Por um áudio, por WhatsApp, por e-mail ou por uma reunião? E isso está muito ligado a um outro ponto que é quanto que eu estou cobrando por esse trabalho, para comportar e ser suficiente para toda essa trabalheira extra que eu estou trazendo, porque no final do dia eu estou trazendo uma série de trabalhos extras para o advogado que ele vai conversar com o cliente, toma tempo, conversar em reunião toma tempo, isso toma atenção, isso toma foco de coisas que eu poderia estar falando. Agora, o que a gente tem que pensar é, a gente tem 5 anos para responder por isso, e é tempo. 5 anos é muito tempo, né? É muito tempo. Então, do seguro eu vou deixar para um segundo momento, Amanda, mas pelo menos no que diz respeito à perda de uma chance,
Eu posso até terminar o seguro aqui se vocês não quiserem, se vocês não tiverem obrigação, nenhuma outra observação, mas perda de uma chance é a tendência agora de busca de responsabilidade civil de advogado. Essa moda vai pegar e ela tem muito a ver com a forma como a gente conduz os processos. Só para encerrar, a minha equipe sabe, eu sou obcecado por conversar com o cliente, por conta disso. Tá? Eu acho perigosíssimo o advogado tomar decisões em nome do cliente sem consultar. E a gente toma. Você vai uma tese, quantas petições a gente solta que a gente não conversa com todos como deveríamos, né? A gente toma, como eu disse, a gente não está no mundo de Poliana. Então, esses cuidados básicos de comunicar, de ter empatia e de formalizar é fundamental, fundamental, tá? Embora não tenha sido os casos que eu mais vi no TED, tá? Embora não tenha sido os casos que eu mais vi no TED. Mas devolvo a palavra para vocês e vou deixar o seguro aqui na gaveta antes da gente evoluir no bate-papo aqui, Rafael. Certo, essa parte da comunicação realmente ela é fundamental, né, para a gente não acabar ficando diante de situações até constrangedoras, né, como essa que você está passando. Eu passei aqui, exatamente. Agora, eu não vejo nenhuma ilegalidade em você consultar o cliente, nenhuma ilegalidade. O que seria ilegal, e aí falando do ponto de vista de estatuto, é você entrar no processo. Agora, você ser consultado a respeito do andamento do processo, eu não vejo nenhuma ilegalidade e nenhuma imoralidade. Até porque o cliente foi atrás do constituído. Porque se fosse assim, você nunca pegaria cliente subestabelecido, né? Então, eu não vejo nenhuma ilegalidade. O que você não pode, obviamente, fazer é entrar no processo, né? Assumir os poderes do processo. Isso não. E também não acho, desculpa, Rafael, e também não acho que isso é responsabilidade sua de correr atrás do colega. Não acho que é responsabilidade sua correr atrás do colega. É responsabilidade do colega se colocar à disposição do seu cliente. Né? É responsabilidade do colega se colocar à disposição do seu cliente e conversar com ele. Né? Dialogar. Mas te interromper. Pessoal, desculpa até interromper. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário sobre alguma notícia, inclusive sobre esse tema, né? Sobre a responsabilidade civil, manda aqui no chat para a gente para fazer um bate-papo. A ideia aqui é fazer um encontro mesmo para a gente trocar a experiência. E aí mandem para a gente que a gente vai falando, o doutor Henrique ele vai respondendo. E eu também tenho uma pergunta, uma coisa que eu fiquei na cabeça bastante, até conversando com o Henrique, a respeito de contrato, né? A respeito de contrato de honorários. Então, a gente sabe que na hora que o advogado vai fazer um contrato, né, de honorários com o cliente, tem algumas formas, né? Seja mensal, seja no êxito, ou até por hora, né? E isso, até uma pergunta que foi feita para mim, qual é a forma, né? Se isso induz a conduta, né? A forma com que o advogado vai conduzir os processos, a carteira, ou, enfim, só um processo, se isso altera, né? Induz mais rápido, ou ele vai querer postergar um pouquinho, e acho que isso é bem bacana, o Henrique, é bem problemático, porque quando a gente tem um cliente e atua de forma diferente, né, o contrato de honorários é de forma diferente, pode ser que isso altere sim, né, a forma com que a gente vai finalizar, ou que a gente vai conduzir. Então, acho que eu falei com o Rafael também, com a Mariana, é bem interessante, porque, querendo ou não, isso coloca muito em pauta a ética, a moral, os princípios. Bom, aqui eu posso fazer um acordo, mas se eu fizer um acordo, eu vou acabar finalizando esse processo, isso vai gerar menos honorários para mim. Então, a gente sabe que isso também é um pouco implícito, mas isso altera, isso é bem relevante, porque, querendo ou não, isso induz o advogado a atuar de uma certa forma, né? Sua pergunta ela é ótima. A gente chama isso de conflito de agência. Tá? A gente chama isso de conflito de agência.
Ou seja, quando a pessoa que participa do negócio, ela é diretamente envolvida, tá? E cobrar honorários é uma arte, e é difícil, tá? É difícil. Ela é difícil porque quanto que vale o nosso serviço? Eu gosto muito de uma coisa que ficou meio démodé, como diria minha avó, que é a tabela de honorários da OAB, né? A gente esquece de consultar, e eu acho que ela serve como parâmetro. A gente esquece de consultar, a gente pratica os valores conforme o clima, né? Então, fez sol, eu cobro 1.000, fez frio, eu cobro 2.000. Eu sempre gosto de consultar a tabela de honorários da OAB, porque eu acho que é o mínimo aceitável ali. Mas, sem prejuízo disso, eu acho que o seu ponto é até que ponto o contrato de honorários induz o comportamento do advogado. Eu acho que essa é uma discussão enorme. Eu tive a oportunidade de estudar esse tema no mestrado e numa outra ocasião, num curso fora que eu fiz, que é até onde o advogado ele é induzido, o comportamento do advogado ele é induzido pela forma como ele recebe honorários. Isso está claro. Vamos supor, Rafael me ingressou com uma ação, Rafael me contratou para ingressar com uma ação de divórcio para ele. Eu vou lá, cobro R$5.000 para a ação inteira. Só que essa ação vai demorar quanto? Vai demorar 3 anos. Divórcio litigioso, com partilha, discussão de guarda. E ele vai me pagar R$5.000 em 3 parcelas. Qual que é o meu comportamento que está me induzindo? Bom, eu vou dar meu sangue nos 3 primeiros meses. Eu não estou falando, obviamente, que é o caso do Rafael. Estou falando que isso vai induzir o meu comportamento a, talvez, em série de apelação, putz, cara, eu preciso vender outros 5.000. Porque a NET vence todo mês, eu preciso vender outros 5.000. Então, ad êxitum. Cara, ad êxito é um problema eu fechar só no valor ad êxito. Primeiro que eu posso virar um sócio do meu cliente. Segundo que pode ser que o acordo que seja bom para o meu cliente eu nem divida com ele. Porque eu quero, dentro do ad êxito, que o acordo seja no valor acima. Sim, mas o meu cliente está precisando do dinheiro quando? Outra discussão. Contrato por partido. Eu fecho lá R$1.000 por mês para tocar 6 ações do meu cliente. Eu quero fazer acordo desses processos? Eu não quero. Quanto mais acordo desses processos eu fecho, menos eu ganho no mensal. Ou o cliente vai pedir para reduzir proporcionalmente. Uma outra forma de cobrança por hora. Por hora seria, em tese, a forma de mais me remunerar adequadamente. Mas será que isso não induz a uma letargia da minha parte? A eu ser menos eficiente? Ao passo que no valor de entrada eu seria talvez mais eficiente? Então, honorários, Amanda, é um tema de... E outra coisa que a gente esquece também, tá? A gente esquece sempre de formalizar, e isso é uma coisa que eu vi muito no TED, prestar contas de forma correta, gente. Prestar contas de forma correta. Poxa, gente, tem modelo no site da OAB sobre formas de prestação de contas. A quantidade de advogado que dança por isso e é por bobagem. Às vezes tem a má fé, né? Do advogado que levanta, não presta contas, ou não repassa aquele valor combinado. Agora, cuidado básico, se você combinou um ad êxito, tem que ser por escrito com concordância do cliente. A OAB já começou a relativizar a questão do contrato escrito, ela já admite por e-mail, desde que tenha um ok de volta do cliente. Beleza. Agora, o fundamental é prestar contas desse dinheiro. Como eu disse, a quantidade de advogados que dançam por isso é enorme, e prestação de contas a pena de suspensão, gente. Apropriação indébita é pena de suspensão. Então, quando eu pego o dinheiro do meu cliente,
eu tenho que tomar cuidado de como ela volta para o cliente. Cuidado aqui, e de novo, não é propaganda do meu escritório, não é propaganda minha, muito pelo contrário. Eu só estou dividindo aqui com amigos um pouco de experiência. Uma coisa que eu já peço para o pessoal do time aqui fazer faz 2 guias. Espere 2 valores, um para o meu escritório e outro direto para o cliente. Eu não me quero que isso passe na conta do escritório, para não ter mínimo questionamento. Eu já peço para eles pedir 2 alvarás. Um no nome do meu escritório, outro no nome do cliente. Acabou, resolveu o problema, não tem dor de cabeça. Então, forma de cobrança de honorários. Forma de cobrança de honorários, critérios vão induzir comportamento do advogado. Vão induzir muito comportamento. A gente mesmo teve um caso esses dias no escritório, Amanda, acho que foi com você, inclusive, que eu estava discutindo. Como é que a minha pergunta para você foi, não sei se foi para você ou foi para outra pessoa, que o advogado não queria fazer acordo nem, desculpa do meu francês, não queria fazer acordo em hipótese alguma, melhorando, tá? Não queria fazer acordo no processo. A minha pergunta foi, como é que o advogado da parte contrária está sendo remunerado? Se ele estiver sendo remunerado mensalmente pelo processo, ele vai querer fazer esse acordo quando? Sendo devedor? Nunca. Nunca. Isso não é bom para o advogado. Agora, como é que eu estou sendo remunerado? Se o Rafael perguntasse para mim qual é a melhor forma, não sei. Como eu disse, é uma arte, eu acho que vale muito de acordo com o processo e vale muito de acordo com a situação que você está enfrentando. E, por fim, só aí devolvendo a palavra, Amanda, para a Amanda e para o Rafael, tomar muito cuidado com forma de prestação de contas. Isso é fundamental, gente. Poxa, no site da OAB tem um modelo. Não precisa esquentar a cabeça, cara. O site tem modelo e tem a outra forma. Inclusive, agora, eu tive um caso no escritório onde a vara está emitindo PIX. Está emitindo PIX, gente. Faz um PIX para o cliente e acabou, está resolvido o meu problema. Faz um PIX para o meu escritório da minha quarta parte, acabou. Esse dinheiro não passa na minha conta, está resolvido. Tá? Então, essas 2 observações, eu deixei de falar do seguro, Amanda. Mas você pode, se tiver outra... E na parte de prestação de contas, o advogado, ele responde criminalmente por isso? Com certeza. Apropriação é crime. Entendi. Aí acho que até vai para a parte linkando aí com o seguro, que a gente teve uma pergunta no grupo da comissão. Desculpa de interromper, Amanda. É crime, é pena administrativa no TED e civil. São 3. Com uma coisa só, que às vezes eu resolvo em um... E, assim, eu não posso falar que acontece, porque... Mas, às vezes, numa estrutura um pouco maior, ou você mais descuidado, você esquece. Às vezes, quando os valores são pequenos, você esquece. Então, mas isso está dentro do rol das coisas que a gente não pode fazer, né? Está dentro do rol que a gente não pode fazer. Então, são as 3 coisas, Amanda. Criminal, administrativo e a pena de suspensão já cai direto no 3421, se eu não me engano, do Estatuto, se alguém puder me ajudar aí. 21 e 25 é prática reiterada. 21 tá pelos 20 lá. É 32, não é? Praticar com dolo e culpa? Não, esse é praticar com dolo e culpa. Depois eu pego o estatuto e consulto. Mas é administrativo, é civil, porque o cliente vai ter que se... 20 e 21. Locupletar-se, artigo 34 do Estatuto, inciso 20. Locupletar-se, por qualquer forma, a custo do cliente da parte adversa por si ou interposta pessoa. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao seu cliente. Aí no 37, que é o da dosimetria, já fala de suspensão, cara. Então, assim, é muito perigoso isso, né? Muito perigoso. E aí você tem a parte do criminal e você tem a parte do civil, porque, afinal de contas, você vai ter que devolver o dinheiro para o seu cliente constituinte. Muito perigoso. E nesse caso, acho que até para fechar, a gente tem muito... para falar de responsabilidade, ainda mais nessa questão de internet, a gente sabe que hoje
Tem pessoas que pensam que a internet é terra de ninguém, né? Mas não é. E hoje isso está mudando bastante. E eu acho que também uma questão que foi perguntada pelo Vitor no grupo da comissão é essa questão do seguro que eu acabei até comentando. E até que ponto, né, a necessidade, até que ponto o advogado ele é omisso a alguma cláusula contratual. Eu acho que agora está se falando muito dessa parte de contratar um seguro, né, pela conduta, porque criou-se mais necessidade, né? Eu digo, com esse excesso de informação do cliente, a tecnologia à disposição, o advogado acaba, às vezes, se expondo de uma maneira que acaba procurando, né? Achando acham alguma coisa para poder julgá-lo. Enfim, a procura pelo seguro está sendo muito grande, está se falando muito mais disso, que muitas pessoas não tinham conhecimento que ele existia, né? Eu acho que a necessidade criou essa necessidade muito grande de ter um seguro para poder se resguardar. Isso, eu não sei, às vezes se acaba te limitando ou limitando a gente a se expandir, a se soltar, enfim, a elevar ou a criar coisas novas, conteúdos novos, para não fugir dessa conduta ética, né, que às vezes o advogado ele está obrigado, engessado a seguir uma conduta ética, às vezes até meio arcaica, mas a gente precisa ponderar. Então, acho que o seguro é um tema bacana porque muita gente falou, foi levantado isso no grupo, quando a gente falou sobre o encontro, né, só que às vezes nem todo mundo pode ter, né, até pelo valor que é bem elevado. Então, Amanda, aí tá, né? É que bom, seguro. Por que você contrata seguro hoje? Bom, se você é um advogado individual, se você advoga sozinho, você é responsável pessoalmente de forma ilimitada pelos danos causados ao seu cliente. Portanto, mais uma razão. A primeira razão de você ter um seguro. A segunda razão de você ter um seguro é a sociedade de advogados, da forma como ela existe no Brasil, e aí a gente pode discutir se a legislação brasileira é atrasada ou não. Eu particularmente acho que sim, mas assim, não adianta, né? Eu discutir se a legislação, a discussão de lege ferenda não faria sentido agora. O fato é o que ela é. A nossa sociedade de advogados, ela está muito enraizada e tem a base muito parecida com a sociedade simples, né? E aí, nesse sentido, a sociedade de advogados ela é vista muito mais como uma sociedade pessoal, de intuito persone, do que propriamente uma sociedade de capital, típica da limitada ou da SA, muito diferente do direito americano. Eu, particularmente, acho essa visão surrealmente atrasada, mas o fato é como a legislação está. Por que você coloca o seguro? Porque vou mencionar artigo, tá? Artigo 17 do Estatuto. Além da sociedade, e aí, gente, qual que é o capital social de uma sociedade de advogados? Cara, 30 mil reais? 30 mil reais e os computadores. Quanto que vale uma sociedade de advogados? A sua carteira, isso é uma outra discussão muito interessante, inclusive, mas aí não daria tempo. Quanto que vale uma sociedade de advogados? A sua carteira, os seus equipamentos, o seu conhecimento, você. Né? Quanto vale essa sociedade? Isso é uma discussão bem interessante. Mas o artigo 17 do Estatuto fala, além da sociedade, o sócio titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam ocorrer. Então, o fato é, a base é o artigo 17, mas o fato é, responsabilidade de sociedade de advogados, praticamente ela não existe. A responsabilidade é sempre do advogado. Então, se você está em sociedade, eu estou em sociedade com o Rafael. O Rafael perde prazo, quem responde sou eu. Eu posso responder se o Rafael não tiver patrimônio suficiente. E aí é o seguro. Mas aí a Amanda virou e falou o seguinte,
Mas é caro. Sim, é caro, né? É bastante caro. Mas a gente sempre tem que usar os mecanismos que a gente tem. Qual é o primeiro mecanismo que a gente tem para fazer? É repassar preço, né? A gente está vendo agora com inflação, né? A gasolina aumenta, o que acontece? Repassa preço, não tem jeito, é um efeito cascata. Eu quero trabalhar tranquilo e quero ter a tranquilidade que se eu perder um prazo, se eu tiver a perda de uma chance, se o cliente amanhã vier me cobrar alguma coisa, eu estou seguro. Beleza, isso vai ter um custo. Onde que você vai cobrar? Nos seus honorários. É por isso que eu, particularmente, gosto muito da tabela da OAB. Porque a tabela da OAB foi pensada para isso, para você ter a capacidade de pagar um seguro desse. Então, qual seria o primeiro mecanismo para você, entre aspas, dormir com a tranquilidade de um seguro? Você cobrar de acordo com o que a nossa classe definiu. Então, eu tenho muito apego, eu gosto muito do seguro, já faz, de novo, gente, eu estou fazendo essas observações, não é uma propaganda, não é isso, é uma troca de experiência de alguém que tem um pouquinho de idade e já passou alguns perrengues. É uma necessidade do advogado, né? Eu sou muito entusiasta do seguro, a gente já usa há muitos anos, nunca precisou usar, graças a Deus, mas a gente tem há muitos e muitos anos. É caro. Dá dó, mas da mesma forma como eu tenho o seguro do meu carro, eu tenho que ter o seguro do meu escritório, que é o meu ganha-pão, né? Não faria sentido. Para mim, não entra na minha cabeça que eu consiga ter um seguro de um celular e não ter um seguro de um escritório, né? Tenho seguro no meu carro, mas do meu ganha-pão não tenho. Então, eu acho importante, até para baixar o preço, né? Porque também, quanto maior número de advogados que procuram, obviamente o custo disso vai baixar, né? Então, assim, eu sou mega entusiasta, gosto muito da estrutura, funciona muito. E aí, só encerrando, né? Devolvendo a palavra para você, Amanda e Rafael. Às vezes, a seguradora ela age como um intermediário para acalmar o cliente. Quando? Por exemplo, registra o seguro de responsabilidade. Tem muito. Todos os corretores hoje já estão fazendo, inclusive, né? Conheço vários aqui que fazem. Ele funciona, às vezes, como intermediador de conflito com o seu cliente. Porque, às vezes, não é todo cliente que gosta de perder a ação. A gente já teve isso. Isso a gente já teve no escritório. O cliente perde a ação, ele perdeu pela tese. A tese que a gente adotou não foi a tese que o juiz aceitou. O cliente veio reclamando, falando, você errou. A gente falou, beleza, você acha que eu errei? Vamos consultar a seguradora. Se a seguradora falar que eu errei, beleza, ela vai te ressarcir. Um diálogo normal. A seguradora olhou e falou assim, não, fiz a checagem e não ressarce porque não teve erro profissional. O que teve foi um erro, uma questão de julgamento de entendimento do juiz. Aí, beleza, aí eu não cubro. E nem dentro da minha atividade de MEI, de MEI não de resultado, eu também não posso responder por isso. Então, me dá uma dupla tranquilidade. Né? Me dá uma dupla tranquilidade. Falei bastante, eu sempre falo bastante, né? Não, eu acho que essa parte da tabela também, a gente vê que é uma forma de combater a mercantilização da nossa profissão, né? Falar, ei, tem um padrão mínimo aí para falar sobre a tabela da OAB, né? Também é bem bacana. E eu acho que o seguro acaba, você falou tudo, às vezes o cliente é uma forma também de mandar e acalmar ele, porque o que a gente mais tem são clientes desesperados, né? Que falam, recebe um papelzinho, ou vê um acordão, né? Não é acórdão, é um acordão, e já vem perguntar o que aconteceu. Então, acho que é bem bacana. Tem alguém, se alguém tiver uma pergunta no chat, você sabia, o Rafael? Acho que não sei se devem ter feito alguma pergunta. Eu vi que no grupo era mesmo essa questão, a gente trouxe a questão do seguro, né, a questão da perda da chance, que isso foi bem falado durante aí a semana,
E essa questão mesmo do que eu comentei da internet, sobre a responsabilização, eu até brinquei e falei do TikTok, né? Eu vi que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ele falou, né, já determinou que não é uma ferramenta adequada, enfim, tem um regulamento, saiu uma resolução, aliás, acho que é 7 de 2020, que recomenda não utilizar, né? Então, para não se responsabilizar tanto pela venda inadequada, enfim, eu acho de um mau gosto. Uma coisa é você fazer um Reels com uma musiquinha, direito ao 13º, aí você faz, ok. Agora, você fazer algo como aquela propaganda do TikTok, aquela menina do TikTok das testemunhas, é de um mau gosto. Eu acho que a regra deveria ser o bom gosto, mas enfim, na falta de uma regra de bom gosto, a gente coloca a regra básica, né? Que é a regra de civilidade, né? Então, com essa evolução, até o TED precisou, né, se posicionar, inclusive em relação ao TikTok, né, que estava falado, saiu essa resolução que não recomenda, né? Mas, enfim, eu acho que, pela minha parte, foi bem bacana a discussão, acho que nós trouxemos pontos bem importantes, acho que os honorários aí é onde mexe Todo mundo vai sair cobrando mais amanhã, né? Não, também a parte... Não começa a meter a faca não na turma. É o calcanhar de Aquiles, acho que o honorários advocatícios, acho que altera qualquer condução ou falou de dinheiro, né, com qualquer pessoa. Então, por mim, eu acho que está bem bacana, não vi, acho que as questões que foram levantadas no Instagram da comissão e também no WhatsApp, a gente trouxe para cá, deixou diluiu, né, como forma de debate e condução. Rafael, você tem algum apontamento para fazer? Não, na verdade, realmente, todos os apontamentos que o doutor Henrique fez foram muito bons, foi de muito valor para o nosso desenvolvimento e realmente é muito interessante, principalmente essa questão do seguro, da questão da cobrança de honorários, do contato com o cliente, porque tudo que se a gente alinha tudo isso, a gente vê que chega num padrão de excelência que todos deviam ter, né? Na verdade, não devia ser uma coisa colocada em discussão, mas todos deviam seguir sempre nessa mesma linha de pensamento, de ter um serviço de excelência, cobrar da forma correta, ter um atendimento bem próximo, sempre formalizado com o cliente. Eu tenho mais que agradecer ao doutor Henrique por todas essas colocações que foram muito boas. Posso fazer uma última colocação, Rafael e Amanda e Mariana? Posso? Sabe qual que é o problema? Um dos problemas, a faculdade nossa, a faculdade que a gente cursou, é a faculdade a Mariana vai poder me ajudar melhor. Ciências Sociais e Jurídicas, é isso, Mariana? Ciências Sociais e Jurídicas aplicadas. E por aí vai. Aplicar. A gente sai com a cabeça de bacharel de direito, operador de direito. Ler a legislação, interpretar a legislação, interpretar a jurisprudência. Só que a gente esquece que advogar, ela exige uma outra caixinha de habilidades que a gente não foi criado. Então, ou a gente tem a sorte por exemplo, como eu tive a sorte, né, de ter nascido um pai advogado e, portanto, ter meio que vivido esse ambiente, e é um pouco de sorte, é um pouco de aproveitar também, porque eu poderia ter feito engenharia, mas não fiz. Eu acho que é importante que a gente, advogado, esteja cada vez mais ciente que, além do direito, a gente vai precisar estudar cada vez mais outros temas que não passam pela nossa cabeça. Gestão administrativa financeira, gestão de escritório, gestão de clientela, gestão de pessoas. Só nessa oportunidade que eu tive de fazer um curso fora, eu tive a oportunidade de entender um pouquinho o mercado, como que é o advogado americano e canadense. Eles têm a graduação deles e depois eles fazem uma espécie de um curso para virar advogado, especialmente no Canadá funciona assim. Então ele passa 6 meses, 1 ano, não lembro agora de cabeça, de 6 meses a 1 ano, estudando como virar advogado.
E aí sim ele vai entender o que é um escritório de advocacia, né? Que é um mundo completamente diferente, é completamente diferente de peticionar, né? Por isso que em muitos escritórios a gente adota a tal da carreira em Y. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O que é um cara carreira em Y? É um cara que tecnicamente ele é brilhante, mas se você colocar ele para conversar com um cliente, eventualmente ele vai ter uma dificuldade. É aquele meme que a gente vê, né? Tem doutorado, mas não tem uns paranauê, sabe? Então, é essa a última observação que eu gostaria de fazer. É sempre importante, óbvio, estudar o direito é todo dia, né? Estudar o direito é todo dia, toda hora. Mas a gente ter a noção que agora a gente vai ter cada vez mais habilidades sendo acrescentadas. Prestação de contas é uma habilidade de controle tipicamente financeiro, né? Se você tem 10 clientes lá, você precisa fazer 10 prestações de contas, são 10 atividades financeiras que você tem na tua mão. É uma outra caixinha de habilidades que você vai ter que buscar além de uma tese jurídica. Então, com isso, eu espero poder ter, já vou para o meu encerramento, espero ter ajudado em alguma coisinha no nosso diálogo, não é uma propaganda, muito pelo contrário, é só uma singela contribuição de um cara que tem um pouquinho de experiência. E é isso, gente. Obrigado, Rafael, Amanda, Mariana e para todas as pessoas da comissão, tá? Henrique, muito obrigada pela sua contribuição, pelas provocações e reflexões que nos trouxe, porque são pontos, de fato, muito importantes. A gente realmente sai da faculdade e a gente sabe advogar, sabe peticionar, mas a advocacia, né, o empreendedorismo por trás da advocacia vai muito além disso, e são nesses detalhes que a gente não pode se perder, e aí, às vezes, uma carreira pode ser brutalmente, assim, afetada por um comportamento, às vezes, desmedido, né? Sem aquele cuidado que o advogado mais velho já sabe, já conhece, já tem essa gerência, via de regras, a gente sabe que isso não é uma constante, né? Mas eu acho importante esse tipo de reflexão, inclusive esse que o senhor pontuou com relação ao seguro, né? Um ponto importante para que a gente possa realmente refletir e adotar aí no nosso dia a dia, na nossa prática, principalmente quando a gente começa o escritório, né? Que é eu presa, né? Não é empresa, é eu presa, só eu que tenho que fazer tudo. Eu tenho que cobrar o cliente, recolher a guia, fazer a petição, distribuir a petição, cobrar o cliente, negociar, né? Então, quando você é sozinho, ou quando o escritório está começando, fica ainda mais complexo, porque além de tudo isso, você ainda tem que ter um excelente gerenciamento de tempo, senão você se perde, né? Mas é isso, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui, quero agradecer a Amanda e o Rafael, que se empenharam muito para fazer esse evento acontecer, e foi um sucesso. Então, primeiro eu quero dizer parabéns, segundo eu quero realmente agradecê-los, porque, enfim, esse é o espírito da comissão, é para isso que nós estamos aqui nos dedicando, né? Então, parabéns a todos, quero convidar agora todo mundo para uma foto final, para vocês abrirem as câmeras aí, para a gente fazer a nossa foto oficial. Se não sai na foto, não tem certificado. É verdade. Essa é um bom argumento, viu, Mariana? Olha, gente, a Mariana ela vai pegar o formulário, vai conferir nome e foto. Se a gente não pode convencer, a gente ameaça. Vai na força, né? Exatamente. Bom, vamos lá, hein? Vou caprichar aqui no meu print. Que mais? Você sabe, Henrique, que tá minha irmã aqui, ó, não ligou a câmera. Quem que é a sua irmã? Desculpa, ele Maria pergunta. Clara. Maria agora Clara. Vai ser deserdada, né? Não ligou a câmera. Repete ela de ano, Mariana. Repete ela de... Não, pior que já saiu do meu. Já?
Vou repetir ela nos cursos da ESA. Exatamente. Espero ela entrar no curso. Eu estou descabelada, perdão. Eu vou deixar só ela entrar, viu, Henrique, para ela pagar e depois eu reprovo. Claro. É sempre assim. Bom, vamos lá então, hein? 1, 2, 3 e... Já! Vamos ver se ficou. Um segundo. Excelente, gente. Muito obrigada mais uma vez. Ótima noite a todos. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Doutor Henrique, muitíssimo obrigado por dispor do seu tempo de estar conosco. Tchau, tchau. Uma ótima noite para todo mundo. Tchau, para todos. Até logo. Tchau, tchau. Valeu.